Boa tarde, meninos e meninas do sétimo ano. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, certo? De acordo com o roteiro de estudos, nós temos aí o tema a função dos líderes na promoção para a paz mundial, né? É a videoaula 6. Nós temos aí líderes religiosos e a promoção mundial da paz. E aí eu vou colocar as atividades e deixar também em PDF esse material para que você possa pesquisar e responder. Não deixe de participar respondendo ao Google Forms. Pois bem, turma, nós temos aí o objetivo da aula, né? Qual é o objetivo da aula? O objetivo da aula é conhecer, certo? Conhecer a função dos líderes nas organizações religiosas. Perceber a importância e a função na promoção, né, desses líderes na promoção da paz. Esse é o nosso objetivo da aula, ok? Turma, então vou ler aqui para vocês entenderem. Ó, muitas vezes a religião é motivo de guerras e de violência. Qual é a função dos líderes na promoção da paz? Nós sabemos muito bem que todas as religiões existem suas peculiaridades, seu jeito, né? Suas tradições, seus dogmas, mas o que está acontecendo ultimamente é uma intolerância religiosa, uma falta de aprender, né, a conviver com o diferente, com as demais religiões, de forma que a gente possa conviver, mesmo com as nossas diferenças, nós possamos saber ter uma convivência saudável, certo? Que as nossas diferenças não podem ultrapassar ao limite, né, de chegar a uma violência, a uma agressão, né? As divergências elas têm que estar só no campo das ideias e não no campo da intolerância, da violência, certo? Então a religião ela tem uma função importante para a sociedade, ela é um segmento importante da sociedade e ela veio não para causar divisão ou divisão da própria sociedade, ou guerra, né? Conflito ou violência, muito pelo contrário, né? As igrejas, as religiões, elas têm algo em comum e elas devem, né, como princípio básico, né, de colocar a vida em primeiro lugar, né, que a função seria o quê? A busca e a promoção da paz. A gente vai conhecer durante a aula alguns líderes importantes, alguns religiosos ou não, que promoveram a paz. Turminha, diante do que foi dito anteriormente sobre os líderes religiosos, eu queria que você respondesse essa atividade que eu vou ler agora, ok? Certo, então vamos para a atividade. Perguntaram para a Madre Teresa como poderia promover a paz mundial e ela disse: vá para casa e ame a sua família. Olha só que interessante, turma. Vá para casa e ame a sua família. Então, tudo começa pela família. Então, a família é o berço, né, que forma todas as pessoas, os cidadãos, e é a forma de conscientizar, é o lugar onde se pode promover, né, com o aprendizado, com a educação familiar, né? E aí a criança vai se tornar um adulto saudável e vai promover a paz, né? Então, olha só, você concorda com essa afirmação? Escreva um texto argumentando sobre a sua posição, né, sobre essa questão. Eu queria que você escrevesse um pequeno parágrafo, não precisa ser grande, né, para confirmar se você concorda ou não com a afirmação da Madre Teresa de Calcutá, ok? Vamos então, líderes religiosos e a promoção da paz mundial. Nunca vai haver paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. E nunca vai haver paz entre as religiões enquanto não houver diálogo interreligioso. Gente, quem falou isso foi o teólogo Hans Küng, né? Hans Küng. Ele falou isso, não é verdade? A religião, muitos dos conflitos que existem no mundo, infelizmente, tem relação com a religião ou com as religiões, certo? Não somente relações políticas, mas relações religiosas, infelizmente.
Olha o que diz aqui: líderes religiosos e a promoção da paz mundial. As lideranças religiosas possuem a função de orientar seus fiéis e discípulos no caminho que sua religião aponta. Também guia os rituais e interpreta as escrituras sagradas ou mantém a tradição oral. E, portanto, são exemplos a serem seguidos, não é? Aí nós temos aqui nessa imagem, gente, vários líderes religiosos, né, de religiões diferentes. Aqui, gente, se reuniram, né? Ao se reunir com os líderes religiosos de várias denominações, o Papa João Paulo II demonstrou que, de forma isolada, nenhuma religião é capaz de fazer a paz acontecer. Então, por mais que existam doutrinas diferentes, né, divergências entre as religiões, mas há algo que as une, que é a busca, a promoção do amor, da paz, da tolerância, do respeito, certo? Então, a divergência, a gente tem que estar acima disso. A vida, né, a paz tem que estar acima das nossas divergências teológicas, doutrinárias, né? Porque se todas as religiões têm algo em comum, que é a paz e o amor, então elas devem promover, né, a paz e o amor aos seus discípulos e às pessoas que buscam conforto, orientação, né, através das religiões. Nós temos aqui, gente, o Dalai Lama, né, que ele é um dos grandes líderes, ele é da religião, no caso ele é um budista, né, gente? Ele é um líder, ele é um monge muito conhecido, Dalai Lama. Olha a frase que ele coloca aqui, gente. Visto que nossa vida começa e termina com a necessidade de afeto e cuidados, não seria sensato praticarmos a compaixão e o amor ao próximo enquanto podemos? Então, uma das coisas que une e que todas as religiões devem ter em comum é o quê? É a prática da compaixão e o amor ao próximo, certo? Então é isso que vai nos destacar, vai, né, destacar enquanto religião, né, enquanto função, né? Então o papel do líder religioso se faz muito importante nesse aspecto, né, de liderar, de ensinar. Se bem que nós sabemos que existem muitos líderes religiosos que são radicais, são fundamentalistas. O que é isso, fundamentalista, professora? É que em nome de Deus, né, em nome da sua doutrina ou da sua religião, acabam radicalizando e transformando uma verdadeira guerra, né, de forma violenta, e chegando até a ser violência física e talvez provocando guerras e morte, né? Porque toda guerra provoca morte, divisão, né? Ok? Um outro líder muito importante religioso conhecido de todos nós é o Papa Francisco. Olha só a frase que ele coloca: a paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade. Então, o Papa Francisco é um dos líderes, ele é o líder da Igreja Católica, e ele coloca que a paz ele é um bem, né? E é a paz que todo líder tem que buscar, né? Aqui está falando que a paz ela pode superar qualquer barreira, né? Qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade. Todo ser humano, né, busca a paz, quer viver em paz, né? E a gente não pode fazer isso com conflitos violentos, intolerantes, extremistas e radicais, certo? Temos que aprender a conviver com o diferente à medida que tolerar o outro, desde que aquilo que seja tolerado seja algo que não prejudique o outro, porque às vezes a gente não pode tolerar o intolerável. Deu para compreender? Porque de tanto a gente tolerar aquilo que é violento, a gente acaba sendo condescendente, compactuando, às vezes até omisso. Então,
a gente sim tem que buscar promover a paz, né, a não violência nas religiões, né? Esse diálogo tem que existir. Agora, quando houver muita violência, a gente não pode tolerar aquilo que é violento, então a gente tem que combater, mas não de forma violenta. Combater através do convencimento, do diálogo, das ideias, não chegando a qualquer tipo de extremismo, ok? Olha só, gente, o Gandhi, vocês já ouviram falar, porque eu já falei muito sobre o Gandhi. Ele não é um líder religioso, né? Ele foi considerado um pacifista, ele era um advogado e ele se considera um hindu, né? Ele fez um protesto, né, de resistência contra a colonização inglesa na Índia. Mas ele não utilizou da violência para isso. Ele usou outros métodos, né, para poder protestar contra a colonização inglesa. E aqui nessa frase ele diz que ele se considera um hindu, me considero um hindu, que é a religião oficial da Índia, né, um muçulmano, um cristão, judeu e budista, né? Então, o Gandhi, ele se considera, ele acha que tem que existir um diálogo. Ele foi um dos primeiros líderes, não é considerado um líder religioso, mas um pensador acerca da união das religiões em torno da paz, certo? Não é a união de doutrinas ou de pensamentos, mas em torno da paz a gente pode se unir, o hinduísta, o muçulmano, o cristão, o judeu e o budista. Turma, nós temos aqui uma outra senhora, que ela é uma líder religiosa, uma mulher, assim como Madre Teresa, mas desta vez ela é a mãe menininha, né, do Gatóis, né? Ela é uma mãe de santo, ela faz parte da religião de matriz africana, certo? Então, ela colocou assim a respeito, olha só a frase que ela colocou: Deus, o mesmo Deus da igreja é o Deus do candomblé, porque segundo ela só existe um Deus uno, um Deus único, né? E é o que nos une, apesar da liturgia, apesar dos rituais diferentes, segundo a mãe menininha, só existe um Deus, né? Que é o mesmo Deus da igreja e do candomblé. Pois bem, turma, eu vou colocar a próxima atividade que você vai responder no Google Forms. Antes de responder no Google Forms, você vai fazer um rascunho no seu caderno, né? Escrevendo a resposta direitinho para depois passar para o Google Forms, certo? Vamos para a atividade? Escreva um texto argumentando sobre a importância dos líderes religiosos na promoção da cultura da paz e, se possível, cite um exemplo de um líder religioso que, por meio de suas ações, promove a paz. Então é isso, você vai escrever um argumento, né, sobre a importância dos líderes religiosos na promoção da cultura da paz e, se possível, você vai dar um exemplo, né, de um líder que, por meio das suas atitudes, das suas ações, ele promoveu a paz. Pois bem, gente, vamos continuar. Líderes religiosos e a promoção da paz mundial. Cabe às lideranças de cada religião promover o respeito à diversidade religiosa, falar sobre a intolerância, sobre a violência de cunho religioso e se posicionar frente às práticas de preconceito, ok? Viu, gente? Além de possuir uma função dentro da estrutura hierárquica das religiões, os líderes, eles possuem uma responsabilidade social frente aos desafios da vida em sua comunidade, Então, é importante que os líderes, eles sejam os líderes promotores da paz, né? Da paz mundial, certo? E aqui no caso, olha, além de possuir essa função da estrutura hierárquica, né? Que é o líder, né? Que todos seguem, que todos respeitam, os líderes têm que também ter uma responsabilidade social, né? Frente a esses desafios, principalmente a questão
da intolerância que nós vivemos hoje, dos conflitos religiosos. Conflitos, quando eu me refiro à palavra conflito, não é discussão de ideias, né? E sim conflitos que beiram a violência, certo? Deixar bem claro isso. É isso que temos que combater. A palavra combate até é usada de forma errada, mas que temos que conscientizar o outro da importância de vivermos em paz, ok? Turma, tem uma questão aqui, que é a segunda questão, que ela é de múltipla escolha. Ou seja, você vai marcar, certo? A que está correta. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Marque a alternativa correta. Conforme a aula de hoje, o diálogo interreligioso é uma forma de demonstrar que, embora as religiões possuem diferenças aparentes, elas também possuem: letra A, princípios éticos e morais comuns a todas as organizações religiosas. Letra B, conflitos inconciliáveis que levam à discriminação e à intolerância religiosa. Ou letra C, líderes que discordam uns dos outros, tornando impossível o diálogo. Então você vai ver aí quais são as diferenças aparentes, né, que elas possuem, certo? Olha, eu vou mais uma vez ler a pergunta. Conforme a aula, né, o diálogo está falando do diálogo interreligioso, é uma forma de demonstrar que, embora as religiões possuem diferenças aparentes, elas também possuem. Aí você vai marcar que está correta, tá bom? Gente, respondendo a pergunta anterior, que é de múltipla escolha, a letra A, né? Elas possuem, o que elas têm em comum? Princípios éticos e morais comuns, e todas as organizações, né? Que são comuns a todas as organizações religiosas, ok? As lideranças e o diálogo interreligioso. Mais do que promover a tolerância, o diálogo interreligioso é uma forma de incentivar o respeito à diversidade cultural e religiosa. E por meio da ação, né, das lideranças religiosas como influenciadoras em suas comunidades, é possível superar as discriminações e preconceitos de cunho religioso. Vamos retomar um pouquinho. Retomando, né? Na aula de hoje, descobrimos a importante função das lideranças religiosas na promoção da paz e na superação dos preconceitos e da violência baseada na crença e na religiosidade. Além disso, o diálogo interreligioso ele pode ser o caminho para a construção da paz mundial, certo? Vamos então finalizar com o nosso poema? Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito.